Olá, vamos agora à terceira e última parte de gravação do capítulo 11 do livro Missionários da Luz de André Luiz, onde neste capítulo, que se denomina Intercessão, é uma atividade, como nós estamos vendo aqui nos relatos de André Luiz, junto de seu mentor e instrutor, o Alexandre, né, o trabalho que muitas vezes nós damos à espiritualidade quando fazemos os nossos pedidos, né, sem saber, né, achando que tudo é feito num passe de mágica, e não é bem assim. Há em outras obras do próprio André Luiz, como em Nosso Lar, né, as questões de intercessões que são feitas e tem que ser através de espíritos que tenham crédito junto à espiritualidade superior para pedir pelos seus amados, né? É o caso da própria mãe de André Luiz, né, que intercedeu junto a Clarencio durante todo o período que o André Luiz permaneceu no umbral, cerca de 8 anos, né? Nós temos em outras obras mais adiante, como o próprio livro Libertação, né, outras questões de intercessão, né? E normalmente a gente vai ver que a intercessão é pedido por entidades já de um certo grau evolutivo, né? Sem falar de nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, né? Nós sabemos, e através das nossas próprias preces a ela dirigidas, é que nós temos exatamente ela como a maior intercessora de todos nós, né? Nas nossas provas e expiações. Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde no final do capítulo da gravação anterior, Alexandre dava ciência ao suicida Raul, né, das questões porque eles estavam ali procurando ajudá-lo, que foi através das orações da esposa dela, né? Ele dá notícias da esposa, dos filhos e dos seus tios, né? E ouvindo essas derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente, mas ele observa: ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou. Alexandre ponderou. No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos por vezes determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, criminosos, né? Quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira é o marido ideal quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender à petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abandonou a cabeça negativamente e redarguiu: somente são dignos da verdade plena os que já se encontram plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções antes e é possuída. Não possui as emoções, antes ela é possuída pelas emoções. Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo deste assunto. Ela está preparada para a consolação, não para a verdade. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu-me a indagação e observou: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeão da realidade?
Veja que nestas palavras de Alexandre, né, é um grande alerta às pessoas que, buscando serem autênticas, né, dizendo as verdades nuas e cruas na face das pessoas, né, nada mais são do que pessoas anticaridosas, né, falta de caridade. É preciso saber ponderar a quem falar com a verdadeira autenticidade e com a verdadeira verdade, que é possivelmente, às vezes, não estar a pessoa preparada para recebê-la, né? Então, aqueles que ainda acham que tem que ser autêntico em todas as ocasiões, reflitam sobre esta questão, pois é verdadeiramente falta de caridade. Continuando, Alexandre continua: haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem a sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender o serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento, por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Registrei a observação, diz André. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e em seguida demorar-se junto dela 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganize a vida econômica, através de colocação honesta e digna. Era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado, para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região deslacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualda entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixou entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito-alvo. Raul, Raul, grita a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilacerando meu coração pelo doloroso tom de voz. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobrando-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa junto ao leito do esposo, soluçando. Reparei que os olhos deles permaneciam marejados de pranto que não chegava a cair. Alexandre fixava com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos de nosso generoso orientador. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem, não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é fim. Aceita a vontade do Pai como estou eu procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecereis.
Estarás em meu coração onde eu estiver. Também eu estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação. Mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam-me as observações. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara aos meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual minha, notei que fios tenuisíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro de Raul, e compreendi que o instrutor então lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: "Oh, Raul, eu sei que agora estamos separados pelo abismo da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para nossa casa dar-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus. Não me deixe sozinha com os nossos filhinhos que tanto precisam ainda de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim." Embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: "Tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais nós não sejamos dignos. Volta para a nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes a teu lado. Não te demores mais, volta confiante, guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Compreendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se. Revelou a ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através das lágrimas, e perguntou: "Raul, antes que me vá, diz-me francamente o que aconteceu. Quem te roubou a vida?" Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências distintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: "Esther, os processos de justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus." A pobre viúva desejou prolongar a palestra. Adivinhava-se-lhe, através dos olhos aflitos, o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicídio e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar da emergência, confiou o instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Muitos vão questionar nesse momento, assim como eu também tinha primeiramente questionado, né? Como que pode, segundo todos os ensinos que nós já recebemos a respeito dos suicidas, né? Que partem para o plano espiritual em profundos
sofreres, né, com sofrimentos imensos, né, com dores lacinantes a respeito da forma com que ele se matou. E no caso, Raul matou-se com um tiro no peito, atingindo-lhe o coração, né? Então, o que nós temos que lembrar aqui é que a intercessão não é para Raul, é para sua esposa Esther. Lembre-se que desde o começo do capítulo, né, Etelvina, prima de Esther, conduz ela, em plano do sonho, ao Alexandre, solicitando-lhe a ajuda para poder consolar a viúva. Então, todo este trabalho feito aqui por Alexandre, por intercessão e junto de outros companheiros, como agora nós vamos ver todo o trabalho que a Romualda vai fazer com a viúva, né, foram em decorrência da intercessão para Esther. O Raul vai continuar seguindo no seu projeto de vida rompida por ele próprio, né, e arcar com as consequências. Muito provavelmente, numa próxima reencarnação, ele vai sofrer de angina, né, vai ter problemas cardíacos graves, né, para poder recuperar o seu perispírito, ok? Então, não há uma derrogação das leis em favor do Raul, e sim um processo de intercessão de consolação para Esther, a viúva. André continua. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistente. Alexandre percebeu meu estado de alma e falou-me comovidamente. Segundo observo, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e, nestas condições, requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se-á pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei. E a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Talvez ainda por muitos anos, respondeu o Alexandre em tom grave. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Outros problemas afloravam-me a ideia, no entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Pedi-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe generosa aprovação. Desejava saber até que ponto se confortara a viúva aflita e observar-lhe o proveito daquele encontro que traduzia elevada concessão. No dia seguinte, voltei ao lar modesto justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda andava ativa. O ambiente interno adquirira novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho. Como era natural, a pobrezinha não podia lembrar-se de todas as minúcias. Entretanto, fixara as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo os efeitos maravilhosos da providência. De fato, o semblante da viúva ganhava nova expressão, de olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho daquela noite. Todos a escutavam sob forte interesse, mormente as crianças, que pareciam participar do seu júbilo interior. Esther terminara a narrativa emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade perguntando-lhe: E você acredita ter visitado Raul no outro mundo? Como não? Redarguiu a viúva, sem pestanejar.
Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho. Despertei hoje profundamente reanimado e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças. Esforçar-me-ei e vencerei. Oh, mamãe, como nos consola as suas palavras, murmurou um dos pequenos de olhos muito vivos. Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso. Nesse instante, o velhinho que se alimentara em silêncio ponderou na qualidade de excelentes representantes da descrença humana. É interessante, Esther, notar que, tendo Raul consolado tanto seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que atirou no sepulcro. Esther, que sentiu a nota de ironia na observação, influenciada pela benfeitora que ali se mantinha, respondeu prontamente: muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me dessa verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. E envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação desta natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Basta-me a felicidade de vê-lo, de tê-lo visto e ouvido no mundo em que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei em algum lugar. Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? Em nossa preocupação de punir culpados sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejarmos ser mais justos do que o próprio Deus? Calou-se o tio pensativo e observei que as crianças sentiram imensa alegria pela resposta da mãe. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança, a caminho de uma vida nova. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par do seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo. E na semana próxima contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe o serviço bem remunerado. Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualdo aduziu muito calma. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Roguei-lhe então o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. Romualdo aqueceu bondosamente e, passada uma semana, fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Voltei ao lar da viúva, em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou: faça o favor de assistir nossa amiga enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Mantive-me ali em profunda curiosidade, e decorrido cerca de 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando a minha atenção. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorou de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, num quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contente: agora, irmão José, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído. Graças ao Senhor. E aqui terminamos esse episódio, um tanto quanto longo. Os próximos prometem talvez ainda ser um pouco mais longo ainda, mas de profundo ensinamento para todos nós, né? Como já tinha sido dito pelo próprio Chico Xavier, né? André é um representante de seres espirituais mais avançados, mais adiantados, que lança essa obra maravilhosa para o nosso despertamento espiritual e para o nosso comprometimento com a nossa própria evolução. Saibamos estudar
e dignamente aplicar estes ensinos que, com os evangelhos de Jesus, nos tornam verdadeiramente cristãos, ok? O próximo episódio, o 12, se denomina preparação de experiências, né? Vamos ver quais experiências são essas e que se precisa preparar. Até logo. Agradecemos a todos vocês que acompanham esses nossos estudos e que possamos todos nós juntos adquirirmos mais consciência espiritual e maior moral, e assim evoluirmos em conjunto. Fiquem com Deus e muito obrigado.